Bíblia comigo em Gênesis, ficasse Gênesis capítulo 1 e fique lá em Gênesis, né? Nós gostaríamos assim de dar um toquezinho, somente uma pincelada sobre Hanukkah. Para muitos que não conhecem ou talvez não tenham uma prática de celebrar, Hanukkah fala sobre a rededicação do templo quando ele foi invadido em Jerusalém. Nós sabemos que para os judeus, principalmente, o templo é um lugar assim especial de adoração a Deus. Há quem diga, há quem desconsidere isso aí, mas diríamos que é uma coisa correta. Todo mundo tem o seu espaço, seu ambiente. Deus não pode ter? Pode sim. Então nós precisamos pensar nisso aí. E naqueles dias, o lugar de adoração a Deus, o lugar escolhido para o serviço do Senhor, tornou-se um lugar indesejado, não é isso, destruído, e assim sem muito efeito para aqueles dias, porque por causa da invasão, por causa dos espíritos contrários, usando um povo para destruir a própria obra de Deus. Né? E diríamos que isso é uma coisa assim que nós falamos hoje. Você pergunta, pastor, ainda há tempo, esse ainda é o tempo de celebrar Hanukkah ou festa das luzes? Sim, é a mesma coisa da festa de Purim, que muitas pessoas não gostam de falar, que muitas pessoas não gostam assim de focar nessas festas. Quando é tabernáculo, aí todo mundo corre, abre os olhos, porque é uma festa badalada, é uma festa, não é isso, uma das maiores. Mas quando fala Hanukkah, ou então Purim, que é a festa de Esther, como muitos chamam, né? Muitas pessoas não gostam. Agora, eu digo uma coisa, que são festas que não devem ser retiradas do contexto, e elas têm realmente uma ação de Deus. Tudo aquilo que um dia Deus fez na vida de um povo, isso deve ficar em memória para sempre, porque quem agiu foi Deus, foi Ele quem fez tudo acontecer. Amém? Então nós não podemos jogar para o alto e deixar assim, sem tocar nesse nome. E Hanukkah é uma das festas também que ela nos mostra um legado que foi deixado para nós, um milagre. Não é isso? Se foi milagre, veio de Deus. E o que é de Deus tem que ser sempre falado. Não é? Muitas vezes nós, como cristãos, fazemos o seguinte: recebemos os benefícios de Deus, botamos no bolso e esquecemos que Deus fez. É ingratidão. Você sabe que a ingratidão, ela perde a perfeição, não é? Então, é uma coisa assim que não deve se fazer. Deus fez, então Deus fez, glorificado seja o nome dele. Pronto, ele fez. Deve-se rever isso aí? Claro que foi ele que fez. Aí a gente pula e vai rever as coisas que o mundo oferece. Não é bom isso aí. Então quando nós falamos em Hanukkah, nós falamos sobre a lâmpada. Fique com essa palavra aí, lâmpada ou luz, que um dia foi apagada lá no segundo templo. E diríamos assim que, quando falamos assim da lâmpada, falamos assim de uma luz, e tudo aquilo que há de ser feito, tem que ser feito à luz, diante da luz, né? Deus nunca vai fazer algo assim, às escuras, não. Ele sempre vai estar mostrando realmente assim, claramente, seus atos poderosos. Ou deixa de falar, ou revela. Duas coisas. Mas ele mostra isso aí. E toda a sua obra é feita diante da luz. Naqueles dias, a invasão que o templo sofreu causou agora um transtorno muito grande para aqueles momentos. Porque um templo consagrado a Deus, honrado, respeitado, considerado como algo assim
direcionado a Deus, agora passa a ser um lugar de, quem sabe, esconderijos de morcegos, lugar de destruição, lugar de rejeição das pessoas, lugar de muitas vezes ser assim, aquele lugar menosprezado, vamos dizer dessa forma. Porque naqueles dias, de que forma foi que eles fizeram isso acontecer? Invadindo o templo. Eles invadiram por quê? Porque aquilo que você faz para Deus incomoda o reino oposto. Cada reino tem suas legislações, cada reino tem a sua regra. E o reino oposto, que é o reino do diabo, ele tem suas regras. E ele quer ser ele quer dominar, ele quer comandar, ele quer conduzir suas regras durante todo o tempo, para que ele possa fazer amortecer tudo quanto Deus precisa e quer fazer. E assim naqueles dias, eles conseguiram invadir o templo, não é isso? O sistema romano, grego-romano, invade e começa a trazer, não é isso, a destruição do templo. E por outro lado, anotei aqui até algumas coisas aqui, não é isso? O templo foi destruído, o castiçal foi apagado, no lugar da adoração a Deus foi profanado e desmerecido a Deus. Qual foi? O altar, que seria um lugar de adoração, santificado, perfeito, reservado, separado para Deus, já não foi mais. Se sabe que todo judeu sabe que o porco é um animal imundo. E eles, em afronta aos judeus, no lugar que se poderia oferecer o cordeiro, eles ofereceram um porco no altar. Quer dizer, tudo o oposto àquilo que Deus é e quer. O oposto, para bagunçar mesmo. Então, sacerdotes mortos, torturados, uma bagunça, uma coisa assim terrível acontecendo naqueles dias. O templo invadido pela desordem e o altar do sacrifício também fora profanado. E quando eu falo assim sobre as lâmpadas apagadas, deixe-me falar um pouco aqui sobre a Hanuquia. Eu sei que você que está aqui nesta noite e ainda não viu, deve estar achando que isso aqui pode ser um enfeite, um adorno, criado assim, tantas coisas assim. De qualquer forma, pode ser uma coisa assim, de pouco valor. Você vai ver que existem 9 velas aqui. Esta vela central aqui, ela representa algo assim importante. Tanto nessa Hanuquia, como no castiçal de 7 braços. Nesse castiçal de 7 braços, lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, 2, você vai ver falando sobre a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. É isso aqui, depois você leia. Aqui, você vai ver justamente tudo o que aconteceu. A desordem aconteceu naqueles dias, por parte dos adversários. Mas Deus mostrou que Ele estava em aliança com o templo, e Ele fez o milagre acontecer. Amém? Cada vela dessa aqui acesa, que naqueles dias não era vela, era azeite, não é isso? Azeite assim na lamparina, tipo uma vasilha assim bem importante. Colocava o azeite virgem, consagrado, e ele queimava. Aquela vela, aquele azeite, ele queimava um dia só. Quando era no final do dia, aí acabava. E o que acontece? Os 9 braços, eles estavam apagados. Hoje, quando nós colocamos a Hanuquia no altar, Hanuquia porque ela é de 9 braços. Então estamos dizendo o seguinte: a vela está apagada? Está. Então o lugar que a lâmpada está apagada simboliza o que? Destruição. Então, se está destruído,
Então, quando nós iniciamos a primeira festa de Hanukkah, nós estamos acendendo uma vela, dizendo o seguinte: a destruição passou e a luz chegou. Deu para entender? A destruição passou, mas a luz chegou. Jesus é a luz. Vocês creem? Esta vela, chamada em hebraico Shamash, representa a pessoa de Cristo Jesus. Se ela representa a pessoa de Cristo Jesus, você vai prestar atenção, porque já foi acesa, não vou mais fazer isso. A gente acende primeiro ela, e com ela sai acendendo as demais velas, para que elas sejam acesas. Naqueles dias era o azeite, eu repito. Mas hoje, como nós não dispomos daquele azeite em abundância, então a gente pode simbolizar com a vela. O que acontece com isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte: quando eu pego esta vela e acendo as demais, então essa que representa Jesus, ela está chegando aqui, na primeira acendendo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Você pode olhar aí em João 8:12, que você vai ver. Eu sou a luz do mundo. Então, o que vai acontecer? Essa vela chega aqui representando tudo isso aí, a restauração, e sai acendendo. Então todas elas são acendidas assim, em memória do nome do Senhor. Isso não é questão de idolatria, não, pelo amor de Deus, entendeu? É um ato profético, uma representação. Então, deixa aqui. O que nós falamos? Por que nós falamos sobre isso aqui? Porque dizemos o seguinte, que perante tudo isso aqui, nós temos também algo interessante quando nós começamos a falar sobre essas velas, sobre o templo. Deus, na realidade, repito, Ele estava plenamente comprometido com a sua obra e com o templo naqueles dias. O templo é do Senhor. Isso aqui não é nosso, não é de vocês. Aqui é do Senhor. Agora, aqui é para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Amém? É do Senhor. Mesmo sendo organizado na legislação, em cartório, contadores e tudo, mas é direcionado como igreja, templo do Senhor. É dele, não tem dono. O que diríamos com isso aí? Deus chega agora, também mostrando que é possível a recuperação, é possível a restauração na vida de uma nação, na vida de uma pessoa, de uma família e assim por diante, porque Deus fez tudo da melhor forma possível. Ele é especialista em fazer e Ele é especialista também em restaurar. Não gostaram? Especialista em restaurar. Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Muito fácil essa referência. Prática. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus Pai se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só até aí o versículo 3. O que nós descobrimos com tudo isso aqui agora? Quando Deus estava no ato da sua criação, dos céus e da terra, então Ele mostrou realmente aqui algo interessante para nós. Da mesma forma que a restauração aconteceu no templo ali naqueles dias, nós podemos dizer o seguinte, que é a cópia do que Deus fez e vai fazer nos dias atuais. Fez no passado? Fez. Vai fazer nos dias atuais? Sim. Então foi o que Ele fez no princípio, quando Ele criou. Então a terra era sem forma e vazia. Entenderam? Sem forma e vazia. Havia trevas
Mas Deus disse: haja luz. Amém? Deus disse: haja luz. E uma das coisas que nos chama a atenção é que Deus, quando Ele diz haja luz, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele falou o seguinte: Ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 8,12, como eu já falei, eu sou a luz do mundo. Deus estava criando ali o céu e a terra com seus componentes, formando o mundo. E Ele disse: eu sou a luz do mundo. Entendeu agora? Está na sua Bíblia aí, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Então nos diz o seguinte, que nesse processo de criação, nesse processo de recuperação, Deus está presente. Vejamos lá em João, capítulo 1. Eu vou ler, posso falar de qual, mas você vai se perder. João 1, do versículo 1, do 1 até o 5. Veja que é que a Bíblia fala sobre a pessoa de Cristo Jesus. Algumas pessoas podem até perguntar o seguinte: me diga uma coisa, Jesus estava naqueles dias ali, naquele processo de criação, quando Deus estava fazendo o mundo? Estava ou não estava? Estava sim. Por isso que Ele disse: haja luz. Essa primeira luz incriada, não foi criada, incriada, falava do que Ele é, a luz. Mas me prove que Jesus estava ali. Agora, João 1, do primeiro versículo até o versículo 5, diz: no princípio, lá em Gênesis está o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Quem era o verbo? Quem era o verbo, pessoal? Não, quem era o verbo? Alguém falou aí, perdido no meio da multidão. Quem era o verbo? Agora virou pipoqueira. Quem era o verbo aqui? As irmãs acertaram. Eu vou dar um aplauso para elas. Deixa para lá. Jesus era o verbo. É a palavra que nós mencionamos hoje. Jesus Cristo. Amém. Peço às pessoas que estiverem lá de fora, por favor, vamos entrar, vai ser tão rápido aqui. Era o verbo. Agora preste atenção como é descrito aqui, esse primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Deu para entender agora? Porque Deus é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deu para entender? Vamos lá. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? Me acompanhe. Nele estava o quê? A vida. E a vida era a luz do mundo. Deu para entender agora? Porque que Deus disse assim: haja luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Olha a confirmação aqui, lá no princípio. A luz, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Mas deixa aí, que a gente veio somente até os 5. Então a gente vai ler a Bíblia toda. Então eu quero dizer o seguinte: esta luz, ela permanece até hoje. A causa de estarmos aqui é por causa desta luz que nos constrange, que brilha diante de nós, e que nós somos realmente assim atraídos por ela. Jesus, Ele é a luz. Eu quero fazer uma palavra bem simples, deixa eu ver como é que eu faço. Em João 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando ele fala sobre tudo isso aí, pessoal, nós precisamos entender o seguinte, que ele está confirmando aqui desde o princípio, como luz. Então, ouve justamente, se agora vai cair em si, você vai entender agora o porquê daquela lâmpada acesa. Quando aquele povo entraram ali, quando eles entraram lá, Judas, não foi Judas Iscariotes, Macabeu, ele entrou no templo e ele olhou nos escombros e viu que não tinha mais como acender o castiçal, a Hanuquia. Então o que foi que aconteceu? Ele se preocupou com aquilo ali. Mas como aquele cristão que se preocupa excessivamente com as coisas de Deus, ele foi procurar nos escombros para ver se encontrava alguma coisa. E achou o quê? Uma botijazinha. Eu disse ali que uma lâmpada daquela, ela queimava um dia, verdade? Era a base de uma botijazinha de azeite. E ele achou uma botija de azeite selada com o nome de um sacerdote. Comprei uns livros aí que eu estou fazendo um catalogado para escrever. E o que acontece? Esse livro ele veio e eu não pedi. Quero até pedir desculpa que eu disse que não tinha pedido. Eu pedi, o que eu não pedi foi um outro que chegou. Eu pedi este livro e não dei atenção a ele. E estes dias agora, eu olhando, eu encontrei esse material aí que fala sobre, não é isso, o significado das festas bíblicas. E encontrei tudo isso aqui que eles estavam falando sobre aqueles dias. E ele disse o seguinte, que quando ele olhava para aqueles escombros, aquele lugar indesejado, ruínas, aí ele encontrou uma botijazinha de azeite. Fique atento a isso aí. E aquela botija de azeite que só queimava um dia, ele chegou agora, botou em uma vela, em um lugar, um recipiente, e ele queimou durante 8 dias. Caiu a ficha? Para um dia, acrescentaram-se mais 7 dias. Aquilo que só poderia durar um dia, durou 8 dias. E aí ele mostra o seguinte, o interesse de Deus por a sua casa, por a sua causa e causa, e por tudo aquilo que Ele é e o que Ele quer fazer. Deus se revelou como Deus Todo-Poderoso para os próprios inimigos, quando eles chegaram assim e pintaram e bordaram, mostrando que eles eram realmente os poderosos, que derrubaram o próprio templo de Deus e Deus não fez nada contra eles. Deus é estrategista para fazer as coisas acontecer. Deus sabe como faz tudo de forma assim especial. Nós não sabemos nem analisar assim as atitudes de Deus. Intentaram bagunçar, matar sacerdote, derrubar templo, sacrificar porco no altar, uma série de coisas. Aconteceu. Por que Deus não impediu? Não, Deus deixou. Deus deixou. No final de tudo, Deus chegou e disse: eu vou mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso. E Ele manifesta tudo aquilo ali. Com aquela vela, só queimava um dia, durou 8 dias ininterrupto, queimando dia e noite. Amém? Isto mostra para a gente que o nosso Deus
Ele é um Deus especial, Ele é um Deus grande e poderoso. A palavra do Senhor nos diz que Ele é poderoso para fazer, aí onde cai a ficha, Efésios 3:20, poderoso para fazer tudo, além, tudo, muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Amém? Interessante isso aí, né? Olha aí a confirmação. Junte as peças que você vai entender muita coisa boa. Então, o que diríamos com isso aqui? Vamos andar para o fim. Gostaríamos de dizer o seguinte, que um dia Jesus chegou. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, bem rapidinho. Mateus 5, do versículo 13 ao 16, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e o sal, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora o 14 é forte. Vós sois o quê? Não entendi. Já estão com sono nessa hora? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Vós sois a luz do mundo. O que vai acontecer agora? Aconteceu naqueles dias a invasão do templo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Vamos recapitular. Aconteceu também nos dias da invasão do templo, Deus fez a luz perdurar por 8 dias. Amém? Durante os 8 dias, a luz esteve queimando, acesa. Agora é para nós, nos nossos dias atuais, Deus está dizendo: vós sois a luz do mundo. A palavra do Senhor nos mostra que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós temos, na realidade, esta luz que brilha em nós. Nós temos esta luz que brilha em nós. Nós precisamos, na realidade, tomar posse desta luz. Agora, como Jesus disse, perceba uma coisa: tudo aquilo que Deus diz que é para a gente, que é nosso e que nós vamos ser, o inimigo vai atrás para mexer, para tomar de você os direitos que você tem. Ele é especialista nisso, tomar tudo aquilo que você tem. Vai lá, bagunça e bloqueia, pronto, aí você acaba perdendo. Se a Bíblia diz que nós somos a luz, cuidado, porque muitas vezes ele vai querer chegar e tomar aquele direito que é seu, porque ele é invasor. Ele é invasor. Quando a gente olha o histórico da criação, a gente vê que tudo aquilo ali teve a ver um pouco com a queda de Lúcifer. Sem forma e vazia se tornou a terra. Quando a gente olha para o templo, a gente vê a invasão também do inimigo, destruindo aquilo que glorificava e exaltava a Deus. Nos nossos dias também, todas as coisas estão aí patentes aos olhos das pessoas. Deus tem dado muito para você. Deus tem aberto as portas para você. Deus tem feito com que você seja uma pessoa talentosa, bem-sucedida, abençoada. Mas você sabe o que acontece? O inimigo vai por trás, porque ele sabe de uma coisa: que nós somos a luz do mundo, como Jesus falou para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Amém?
tudo o que Ele quer fazer é o seguinte: é fazer com que essa lâmpada se apague, tirar os valores que tem dentro de você, que Deus um dia construiu em você, para que você seja violado. Por que Ele quer violar um de nós? Por que Ele quer nos violar? Por que Ele quer mexer conosco? Porque nós somos templos também. Amém? Nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos do Espírito Santo. Ou não? Concorda? Eu disse ou não e concordo, e vocês disseram amém. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós vamos encerrar para ungir vocês, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Você, como habitação do Espírito Santo, você acha que existe alguém mais intelectual, alguém mais poderoso, alguém mais estrategista, alguém que possa fazer mais do que o próprio Espírito de Deus na sua vida? Não. Ninguém faz nada mais ou melhor do que Deus na sua vida. Ninguém. O problema é que muitas vezes somos enganados, que isto, aquilo, ou alguém, ou algo pode fazer melhor do que Deus na nossa vida. É mentira. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não entenderam? O Espírito Santo é Deus. E a promessa para nós é grande. Guarde aí ou escreva para você ler em casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós somos habitação, nós somos templos do Espírito Santo. Agora acorde. Foi o que eles fizeram no segundo templo em Jerusalém. Invadiram. Presta atenção, ninguém se mova agora, por favor. Invadiram. Por que eles invadiram? Porque ali era o templo que agradava, que engrandecia, que exaltava o nome de Deus, glorificava. Deus tinha os seus olhos abertos e tem em prol daquele templo. É tanto que o terceiro vai ser reconstruído, construído, né? Deus tinha. Se Deus estava focando aquele templo, o inimigo olhou e disse: olha, não dá certo. Eu sei que eles têm algo assim na vida deles, que eles podem assim se render a isso aí, e nós vamos trabalhar e nós vamos invadir. Naqueles dias, aí você chega para mim: pastor, isso aí já passou, isso é coisa passada. Aí é assim que você pensa? Ah, os demônios não vêm mais. Você acha que eles já foram julgados? Você acha que eles não existem mais? Você acha que acabou? Não, não foram julgados nem condenados ainda. Eles estão no auge, debaixo de autoridade, é claro, mas eles não estão com liberdade para atuar. O que eles vão querer fazer? Eles conhecem a Bíblia, sim, e muito mais do que muitos crentes. O pior de tudo é isso. E eles vão descobrir o seguinte: que em 1 Coríntios 3,16, primeiro, Mateus 5,13, no versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Agora eu pasmei. Gente, o que está acontecendo? Vós sois a luz do mundo. O diabo sabe disso. 1 Coríntios 3,16 diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está dizendo, Paulo está dizendo para o povo de Coríntios, para nós também: vós sois o templo ou casa de Deus, ou
habitação, o tabernáculo de Deus. Tem traduções aí falando de várias formas. De Deus. E se somos templos de Deus, ouça aqui agora, não fique à toa, porque eles vão tentar invadir este templo para saquear tudo que Deus deu a você e causar uma ruína no templo. Por que existem tantos crentes desviados por aí? Porque eles estão em ruína. Por isso, o diabo olhou, mirou, marcou. Ele disse: um dia eu chego lá. Foi e arrastou o que ele tinha. Era o crente que orava, era o crente que lia a Bíblia, era o crente que evangelizava, era o crente que não largava a igreja. Aí ele disse: eu vou tirar tudo isso aí deles. Se eu conseguir tirar essas coisas deles, eu consigo enfraquecê-los. Se eu enfraquecê-los, eu vou invadir o templo que o próprio Deus dele criou. Eu vou trazer a ruína para eles. Hoje, quando a gente diz: irmãos, não vai à igreja, se a gente falar 2 vezes, ele fica com raiva. Ele não sabe o veneno que ele está pulverizando, polinizando. Não sabe que era para a gente estar pegando no pé. Ó, a igreja, ó, não falta não, viu? Ei! O sentimento que você tem aí de ficar de perna passada em casa, de ficar voando fora da igreja, não é seu nem de Deus, é do diabo. Ele quer deixar tudo preparado. Na hora exata, ele chega lá, retira todo o resquício espiritual, tudo aquilo que for bom e agradável a Deus, ele retira e invade. O que está escrito em Mateus? O espírito imundo sai do homem, fica por aí vagando, procurando um corpo vago para que ele possa entrar. Não encontra? Agora, por quanto tempo ele fica vagando? Não tem, a Bíblia não mostra. Pode ser 1 mês, 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Enquanto ele não fizer a obra, ele não para. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando ele voltar, ele trará os piores 7 espíritos que existem. Trará com eles, e o estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. Você viu como é que funciona? Você viu como é que a Bíblia mostra? É dessa forma. Então, por isso que eu digo a você nesse instante, pronto, agora eu vou parar. Nós não podemos deixar essa brecha aberta. Nós precisamos. Pastor, é porque tem hora que eu estou tão sem coragem. Você não tem coragem de ir à igreja, mas vai ter coragem de lutar com as suas próprias desventuras. Vai ter que ter coragem de lutar com o seu próprio fracasso e derrota quando bater na sua porta. Aí vai ter que ter coragem, vai ter que ter tempo para isso. Vai ter que ter tempo para ficar curtindo a angústia, a dor, a tristeza, as coisas desnecessárias a você. É isso que eles querem fazer. Porque o problema é que o inimigo, ele trabalha de uma forma assim bem calculada. Ele dá razão para um e ataca o outro que vai mostrar a razão errada que ele tem. Criar problema para pessoas dizer: você é enjoado demais, viu? Eu não gosto de estar perto de você porque você é muito enjoado, você é muito chato. Você está entendendo? É assim que eles fazem. E tem pessoas que não acordam para isso aí. Acha: não, mas é porque o irmãozinho, irmãozinho, coisa nenhuma. Você está bajulando os demônios, deixando o irmão atrelado a isso aí. Não é assim não, pessoal, acorda. Deus quer fazer o melhor por você. 2023 está aí, as portas. Nós precisamos abrir as portas dos céus, para que possamos adentrá-las e possamos ter realmente assim a vitória de Cristo Jesus sobre nós. Ele já me disse: você é a luz,
Ele já me disse: você é a habitação do Espírito. Está aí, o que é que eu quero mais? Me fortalecer e avançar. Jogar para o alto todas esse mimimi, essa coisa todinha que a gente aprende muitas vezes. Você está entendendo? Sem necessidade. Você já sabia que o crente é mais melindroso, é o povo mais melindroso que não poderia ser. Se você vai passando por um crente na rua e você triscar nele assim, não der a paz do Senhor, você arranjou encrenca para um mês pela frente ou mais. Olhe lá. Você já viu? Aí depois a gente está lá pregando que aquele que está em nós é mais forte que aquele que está no mundo. Mentira. Mentira. É melhor cair em si e dizer: eu estou errado, eu preciso de consertar essa área. Eu preciso mudar a minha vida. Para você que está aqui também nesta noite, você é esta pessoa que Deus está falando para você também. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrar esta realidade diante dos seus olhos. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai confrontar você com isso aí. E vai lhe dizer que você, da forma que está, não vai a lugar nenhum. Vai lhe dizer que você precisa estar indo ao encontro dEle. Ele quer te usar, quer te abençoar, quer transformar a sua vida, quer fazer o melhor acontecer na sua vida, quer fechar a porta para o adversário não invadir, quer tomar as rédeas da sua vida. Como é que você se sente distanciado de Deus? Não, pastor, mas eu estou assistindo um programa de televisão. Não estou falando de programa de televisão, não. O mundo está cheio. Redes sociais e televisão está cheio. É errado? Não. Agora fica o tempo todinho ali para você ver. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É hora de parar para pensar nisso aí. Você que é cristão e faz muito a sua própria vontade, bajula muito o seu ego, isso chama egocentrismo. Adoração ao centro das suas atitudes. Deus fica de lado. Deus não consegue estar com você. Que já tem um que está no centro da sua vontade. É o seu próprio ego. Ele quer te curar nesta noite. Ele quer te salvar nesta noite. E transformar a sua própria vida também nesta noite. Ele quer fazer algo diferente da sua vida. Ele quer se manifestar como Deus Todo-Poderoso para você. Ele quer dizer que Ele é a lâmpada, Ele é a luz. Você é a luz do mundo, mas eu sou uma luz que acendo esta luz. Provérbios 27, 18, 27, por aí, se eu não me engano, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada que se acende para estar em comunicação com Deus é o nosso espírito. Se ele estiver em paz, amém. Se ele estiver fracassado, apostatado, se ele tiver abandonado a Deus, nada vai servir, nada vai ser útil para você. Tenha certeza disso aí. É hora de você começar a prestar atenção nisso aí. Vamos assim orar ao Senhor neste momento. Pessoal do louvor, pode subir? Vamos ter assim uma palavra nesse instante de oração, de adoração também. E vamos dar oportunidade para entregar os nossos dízimos e ofertas. Logo após, nós queremos toda a igreja aqui, porque nós vamos ungir vocês todos este ano, em nome de Jesus. Vamos assim prepara uma adoração, pastor. Aleluia, Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.
Nós vamos assim fazer a entrega de dízimos e ofertas. E depois Keren vai cantar, vai louvar ao Senhor. Vamos fazer isto, vamos louvar ao Senhor agora.